No início dos tempos, a criação havia sido uma obra perfeita nas mãos de Deus. Mas os homens encheram o mundo de corrupção e violência, desviando-se dos ensinamentos divinos. A dor e a tristeza pairavam sobre o coração de Deus ao ver que a humanidade, que fora criada para refletir sua imagem e bondade, se havia tornado uma fonte de destruição e pecado. É nesse cenário de completa decadência que a história da Arca de Noé começa, revelando tanto a justiça quanto a misericórdia do Criador. Já deixe seu like e inscreva-se no canal para continuar acompanhando histórias bíblicas fascinantes. Em meio a essa escuridão, um homem se destacava: Noé. A Bíblia descreve Noé como justo e íntegro entre os seus contemporâneos e que andava com Deus. Gênesis 6:9. Diferente dos outros, Noé mantinha-se fiel, com o coração voltado para Deus, vivendo uma vida de obediência e reverência em um mundo que havia perdido seus valores mais essenciais. Noé era um homem de fé, alguém que, apesar de viver cercado pelo caos, encontrava paz e orientação no relacionamento com Deus. Então, em um encontro que mudaria a história, Deus falou com Noé. A voz de Deus ecoou em sua alma, revelando-lhe um propósito sombrio, mas necessário. O dilúvio estava prestes a acontecer. O Criador, cheio de tristeza pela depravação humana, decretou que o fim de toda a carne havia chegado e que o dilúvio limparia a terra. Mas, em meio a essa sentença, também trouxe esperança. Deus prometeu preservar a vida de Noé e de sua família, e fez uma aliança com ele, confiando-lhe uma missão que exigiria anos de trabalho, paciência e uma fé inabalável. Gênesis 6, 13, 14. As instruções eram precisas. Deus mandou que Noé construísse uma arca de madeira de cipreste, dando-lhe as dimensões exatas: 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. Era um projeto colossal, diferente de tudo o que Noé já havia visto. A arca deveria ter 3 andares, com uma porta lateral e uma abertura no alto para permitir a entrada de luz. Gênesis 6, 15, 16. Cada detalhe foi cuidadosamente planejado por Deus, e Noé, sem questionar, aceitou a tarefa com humildade e obediência. Ele entendeu que aquela construção não era apenas para sua própria segurança, mas simbolizava a esperança de um novo começo para a humanidade e todas as criaturas viventes. Ao longo dos anos, Noé trabalhou diligentemente na construção da arca, enfrentando desafios e suportando o ridículo e o desprezo das pessoas ao seu redor. Para eles, a ideia de uma inundação cataclísmica era absurda, e a fé de Noé era motivo de escárnio. Muitos o chamavam de louco e o acusavam de desperdiçar sua vida em uma empreitada sem sentido. Noé, contudo, não se deixou abater. Com cada martelada, ele reafirmava sua fé e sua confiança nas promessas de Deus. Enquanto o mundo ao seu redor seguia em sua autodestruição, Noé perseverava, sustentado pela certeza de que Deus cumpriria suas palavras. Durante esse tempo, Noé também pregava sobre justiça e advertia as pessoas para que se arrependessem, mas poucos lhe deram ouvidos. Quando a arca finalmente estava pronta, erguendo-se imponente contra o céu, como um símbolo silencioso da esperança e da salvação, Deus deu uma nova ordem a Noé. Ele deveria reunir pares de todos os animais da terra, macho e fêmea, para que juntos entrassem na arca e fossem preservados do iminente dilúvio. Era uma missão quase impossível aos olhos humanos, mas Noé sabia que o poder de Deus não conhecia limites. Fortaleça sua fé e receba uma mensagem diária de Deus. No e-book A Palavra de Hoje, Deus Fala com Você, você encontrará 366 mensagens poderosas que transformarão sua vida, trazendo paz, esperança e direção para os desafios diários. Não perca a chance de se aproximar de Deus e se sentir guiado em cada passo. Clique no link na descrição e garanta seu e-book agora.
O que veio a seguir foi uma visão além de qualquer expectativa. Noé e sua família observaram perplexos enquanto a ordem divina começou a se cumprir de maneira miraculosa diante de seus olhos. De todas as partes, de cada canto da terra, animais de todas as espécies começaram a marchar em direção à arca. Grandes e pequenos, ferozes e dóceis, selvagens e domesticados, todos seguiam o mesmo percurso, guiados por um chamado invisível, uma força maior que os atraía para o refúgio seguro. Cada passo dos animais parecia ecoar a vontade divina, um testemunho do poder absoluto de Deus sobre toda a criação. A cena era magnífica e indescritível. Leões de crinas majestosas caminhavam ao lado de antílopes esguios, sem hostilidade, como se algum encanto divino os fizesse coabitar em paz. Tigres com pelagens brilhantes e olhos atentos seguiam calmamente ao lado de manadas de cervos. Águias com asas que pareciam tocar o céu voavam em círculos sobre as cabeças de cordeiros e cabritos que subiam a rampa da arca com passos leves. Era uma reunião de contrastes, de espécies que em circunstâncias comuns jamais se aproximariam. A diversidade era espantosa. Elefantes moviam-se lentamente, cada passo reverberando na terra, enquanto ao seu redor saltitavam pequenos roedores e pássaros coloridos, que traziam uma vibrante alegria ao cenário. Zebras, camelos, ursos e macacos marchavam juntos, em uma harmonia surpreendente, obedecendo ao chamado divino que lhes permitia esquecer suas diferenças naturais e respeitar uma ordem superior. A família de Noé assistia a tudo em reverente silêncio, os olhos arregalados com um misto de espanto e adoração. Nunca haviam visto nada parecido. Aquele momento se gravou em suas memórias como uma prova viva do poder de Deus, que não só controlava as forças da natureza, mas também os corações e mentes de todas as criaturas. Era como se o próprio Criador estivesse guiando cada animal até a arca, um ato que falava de seu amor e de sua promessa de recomeço. Esse espetáculo não era apenas uma preparação para o dilúvio, mas uma antecipação do que viria a ser um novo começo para a vida na terra. Cada par que entrava na arca carregava consigo uma semente de esperança, uma promessa de continuidade e renovação. Quando todos estavam a bordo, Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as esposas deles, além de todos os animais, Deus fechou a porta da arca. Este detalhe, muitas vezes esquecido, é de uma profundidade impressionante. Foi Deus, e não Noé, quem selou a entrada, simbolizando que, uma vez iniciada a obra da salvação, nada poderia interrompê-la. Gênesis 7:16. Nesse momento, uma calmaria solene pairava sobre a arca, como se toda a criação segurasse a respiração em antecipação ao que estava para acontecer. Então, as primeiras gotas começaram a cair. O céu escureceu e logo a chuva se transformou em uma torrente incontrolável. As águas subiram rapidamente, cobrindo as árvores e os montes, e finalmente tudo o que existia na terra desapareceu sob o vasto oceano de águas. Por 40 dias e 40 noites, o dilúvio cobriu a terra, e o som das águas engolindo tudo era o único ruído que restava. Todos os seres viventes fora da arca pereceram, como Deus havia dito. O silêncio mortal no exterior contrastava com a vida que havia dentro da arca, um testemunho da fidelidade de Deus em meio à desolação. Durante meses, Noé e sua família viveram dentro da arca, cercados pelas águas e guiados pela fé. A arca flutuava sobre um mundo vazio, como uma promessa de vida em meio à devastação. Em um determinado momento, Noé enviou um corvo, que voou de volta sem nenhum sinal. Dias depois, ele soltou uma pomba, que retornou com uma folha de oliveira, sinal de que as águas estavam recuando e a terra começava a surgir novamente. Gênesis 8:6-11.
Era um símbolo de esperança, o indício de que a vida voltaria a florescer. Quando finalmente as águas baixaram por completo e a arca descansou sobre a terra firme, Deus chamou Noé e sua família para saírem da grande embarcação. O céu clareava e o som das águas se acalmava, como se até a natureza estivesse pronta para uma nova era. Era um momento solene e cheio de reverência. Noé, sua esposa, seus filhos e noras saíram da arca com passos cuidadosos, como se pisassem em solo sagrado, conscientes de que estavam testemunhando o renascimento do mundo. À sua frente, estendia-se uma paisagem purificada, onde a vida teria uma nova chance, livre das sombras da corrupção anterior. O ar estava fresco e um leve vento balançava a grama recém-surgida, como se a própria terra respirasse após o julgamento divino. Para Noé e sua família, o momento era um misto de alegria e responsabilidade. Eram os primeiros a pisar nessa nova terra, os guardiões de uma geração que carregava consigo a memória do dilúvio e a promessa de recomeço. Cada árvore, cada montanha e cada pedaço de terra carregava um sentido profundo, uma renovação ordenada por Deus. Movido pela profunda gratidão e reverência ao Senhor que os preservara, Noé ergueu um altar, um símbolo de adoração e devoção, feito com as próprias mãos, marcando aquele local como sagrado. Com humildade, ele ofereceu sacrifícios ao Senhor, um gesto de gratidão que reverberava com um sentimento de aliança e reconhecimento. As chamas do sacrifício subiram ao céu, levando consigo o aroma de devoção, e Deus se agradou desse ato de fé e reverência. Em resposta ao sacrifício de Noé, Deus estabeleceu com ele e toda a criação uma aliança sem fim, um pacto de paz e renovação. Prometeu que nunca mais destruiria a terra com um dilúvio, uma promessa de misericórdia e estabilidade para todas as gerações futuras. E como sinal desse pacto eterno, Deus fez aparecer no céu um arco-íris, reluzente e magnífico, estendendo-se de uma ponta a outra, como uma ponte de luz sobre a terra renascida. Este é o sinal da aliança que estabeleço entre mim e vocês e entre todos os seres vivos que estão com vocês, disse Deus. Sempre que o arco estiver nas nuvens, eu o verei e me lembrarei da aliança eterna entre mim e todos os seres vivos de todas as espécies. Gênesis 9:16. Esse arco-íris seria, desde então, um lembrete visível do amor e da fidelidade de Deus, uma promessa de que Ele manteria sua criação em segurança e preservaria a vida. Noé e sua família ficaram em silêncio, com os olhos voltados para o arco-íris, que brilhava como uma marca divina sobre o céu azul. Ali, eles compreenderam o valor da fidelidade e da obediência ao Senhor, vendo o arco-íris como um testemunho eterno de que, em meio às dificuldades e julgamentos, sempre há um propósito divino. Para eles, aquele sinal luminoso era a certeza de que, por mais que viessem tempos difíceis, a misericórdia de Deus permaneceria firme, estendendo-se a todos os seres vivos. Assim, a história da Arca de Noé se tornou uma poderosa narrativa de fé inabalável e esperança que persiste mesmo nos momentos mais sombrios. Ela nos ensina que, mesmo quando parece que tudo está perdido, Deus prepara uma saída para aqueles que permanecem fiéis e confiam em sua palavra. E o arco-íris, suspenso no céu, nos lembra que a misericórdia de Deus é eterna e que mesmo diante de nossos erros e fragilidades, Ele nos oferece novas chances de redenção e renovação. Se você gostou deste vídeo e deseja ver mais conteúdos como este, separei um vídeo especialmente para você, em que fala sobre o tema polêmico de por que coisas ruins acontecem com pessoas boas e o que a Bíblia fala sobre isso. Então inscreva-se no nosso canal. Vamos continuar explorando histórias fascinantes e suas lições profundas. Deixe seu comentário abaixo sobre qual parte dessa história mais te impactou e como você pretende aplicar esses ensinamentos na sua vida. Até a próxima!